Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Que bom que estamos aqui juntos para fazer este estudo bíblico. Para você que ainda não conhece, este canal é dedicado ao estudo da Palavra de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Por isso, Diário Espiritual, Canção Nova. Porque Diário Espiritual é o fruto desse método que eu e você podemos fazer. Nós aqui já estamos caminhando há algum tempo e você está convidado a fazer essa caminhada conosco. Vamos fazer um estudo hoje? Então pega a sua Bíblia e já prepara nesta passagem bíblica que aparece para você e vamos juntos rezar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Portanto, assim como recebestes Jesus Cristo, o Senhor, assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho de 3 versículos, 6, 7 e 8, está muito ligado ao trecho anterior, mas aqui na Bíblia de Jerusalém ele vem separadinho e eu fiz questão de manter assim, porque merece uma atenção especial, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. O título que eu coloquei no estudo é Cristo não é ideologia. Tem muita gente que tem uma fé em Deus, e essa fé em Deus é uma fé num Deus único. Seja ele quem for, é alguém bom, é alguém que quer o bem, é alguém que, se importa de alguma maneira, mas essa pessoa não dá nome, não sabe quem é. Diz que Deus é um espírito bom, um espírito de luz, etc, etc, etc. Essa ideia de Deus não é cristã. Apesar de trazer alguns elementos que concordam com aquilo que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Por exemplo, Deus é um só. Outro exemplo, Deus é bom. Deus é luz. Aí a pessoa fala, é o espírito de luz. Sim, mas não se resume a isso. Deus é luz. E isso está na palavra de Deus e desde o início a igreja vem ensinando. Mas isso não basta para definir quem é Deus e quem é Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus. Porque há muito mais elementos que foram revelados para nós. Mas muita gente mistura tudo isso, mistura com outras culturas, faz um sincretismo religioso. Por isso que tem muito católico que tem uma fé confusa por causa de elementos, por exemplo, do espiritismo, que é uma outra crença que não tem nada a ver com a fé católica, nada a ver. Mas tem católico que mistura as duas coisas, mistura a crença espírita com a crença cristã. E aí fica
uma verdadeira bagunça na fé desta pessoa. Além dessas realidades, existem as ideologias humanas, as filosofias, né? Aqueles pensamentos, aquelas reflexões humanas que tentam projetar um bem, tentam projetar uma sociedade, uma espécie de salvação para as pessoas e para o mundo. Hoje, no nosso tempo, nós vivemos em meio a muitas dessas ideologias. Muitas dessas ideologias. Algumas vêm de longa data e outras são decorrentes, né? A descendência dessas ideologias. Algumas outras são resgates. Enfim, se tem várias linhas de pensamento filosófico, né? De ideias para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, e que até se adapta de alguma forma à religião e até pega carona em algumas coisas da nossa fé católica para poder se alinhar a essa ou aquela ideia ou ideologia humana. E muita gente entra por esse caminho também. Não faz só uma mistura em termos de outras religiões ou doutrinas, mas também faz uma mistura a respeito de ideias e ideologias. Ideias políticas, ideias morais, e etc. E nisso as pessoas vão misturando, e misturando a isso, misturam também os sentimentos que a animam para permanecer na fé ou não. Isso é muito complicado. É claro que na história da humanidade e da igreja, essas realidades já se repetiram muitas vezes e foram provocando concílios durante a história e outras reuniões, né, de bispos, reações, cartas apostólicas para bater o martelo com relação à fé, diante das situações que eram levantadas contra a fé. A gente já viu isso aqui nas cartas de São Paulo. Colossenses fala um pouco menos, começou a falar agora sobre isso, mas Gálatas e Efésios tem um longo discurso a esse respeito com relação à circuncisão, que era uma questão religiosa, judaica, mas que já não cabia mais no cristianismo. Por quê? Porque Cristo instituiu o batismo como a marca que une a pessoa, pela fé, à herança, à aliança com Deus. Antes, a circuncisão, agora é o batismo. Então, a circuncisão ela não é mais necessária, até porque ela está ligada a um cumprimento de uma lei que Jesus já ultrapassou. Ele não jogou fora. Há muitos elementos que se mantiveram, mas aquilo que foi acréscimo humano saiu e ficou a essência, que é vivida pelo amor, que nós descobrimos porque somos amados por Deus e a fé renasce em nossos corações. Mas aqui Paulo está nos dizendo que nós temos que ter cuidado para que a gente não seja levado por pensamentos humanos e filosofias vãs. Filosofias que levam muita gente, muito católico, a ser a favor, por exemplo, de absurdos. De absurdos. Que para os não cristãos, para os pagãos e para católicos que não vivem a sua fé, olha, católico, viu? Católico, apostólico romano, né? Ele é batizado, mas ele não vive a sua fé. Ele só foi batizado, mas ele não corresponde ao seu batismo. Há muitos católicos assim. É por isso que a Canção Nova existe. É por isso que lá atrás Dom Antônio Afonso de Miranda disse ao Padre Jonas: olha, pega esse documento aqui, que é o Evangelho Enunciante,
do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, destrincha ele e começa pelos jovens, porque os batizados não são evangelizados. É desse povo, dessas pessoas batizadas, mas não evangelizadas, ou seja, elas não conhecem a fé, elas conhecem pedaços da fé e tem mistura na sua fé. Misturam a fé católica com outras religiões, misturam a fé católica com ideologias. A fé delas é bagunçada, perturbada por influências mundanas. Mas Cristo não é ideologia. Cristo é a verdade. Cristo é a luz. E Paulo está dizendo para nós e para os colossenses: tomai cuidado para que ninguém vos escravize. Por quê? Porque isso gera escravidão. Isso escraviza. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia. Pensamentos humanos. Olha isso e aquilo. E na época deles, né, na época de Paulo, tinha muito disso. A força da cultura grega era muito grande, enorme. Ela tomava conta do império. O cristianismo era a semente nascendo. E Paulo dizia, resista a isso. Veja, era um mundo inteiro conhecido, uma sociedade fortemente ligada a essas questões contra a fé cristã que nascia. Era um Davi contra Golias. Era um negócio que... Como que você vai enfrentar um império desse? O império do mal? Pela fé. Arraigados, enraizados na fé. Paulo está dizendo, não vos deixe enganar. Não vos deixe escravizar. Porque essas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, do cosmos, do dia, do aqui e do agora, e não segundo Cristo. Ou seja, isso é oposto. Então, quando eu ouvir algo, alguma ideia, alguma filosofia, alguma ideologia que está querendo dizer isto é o correto a ser feito, é assim que é a evolução da humanidade, etc, 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 dando o argumento que for. E argumentos até emotivos, mas que não consideram a verdade, que não consideram o fundamento que é Cristo e nem consideram as questões em que envolvem outras sociedades, outras pessoas. Enfim, seja o que for, que não condiz com aquilo que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, cuidado para não se escravizar. Nós que temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos que Ele é a verdade. E se Jesus é a verdade, o que Ele fala é a verdade. O que Ele ensina é a verdade. O que Ele nos mostra é a verdade. Mas e as coisas do mundo? Algumas coisas vão concordar com aquilo que Jesus está dizendo. Por quê? Porque naturalmente foi descoberto como verdade. Muitas coisas naturais. Quer ver uma coisa que é verdade? Que é natural? Quando a ciência estuda algo no corpo humano e ela percebe que aquilo é assim. E não tenta explicar do seu jeito, mas explica como as coisas são, porque é isso que é a verdade. A verdade é como a coisa é, e não como eu quero que seja e como eu explico que ela é. Eu dou um jeito de explicar como ela é. Isso não é a verdade. Isso é a minha verdade, é o meu ponto de vista. E que eu quero convencer outros de ser a verdade. Mas a verdade é aquilo que a coisa é e para a qual ela foi criada. E como é que eu sei? É como ela funciona. Você pega uma água e ela é água em qualquer lugar.
Você pega um elemento químico, ele é em qualquer lugar. Você pega um cachorro, tem raças diferentes, mas aquilo é sempre um cachorro. Você pega um ser humano, você tem cor, raça, nasceu de cabelo diferente, etc. Mas é ser humano. Você pega um homem, ele continua sendo homem. Pega uma mulher, ela é mulher. As coisas são assim. Deus faz tudo desse jeito. Isso é a verdade. Agora, se eu quero contar diferente, se eu quero que seja diferente, aí é uma filosofia humana, uma ideologia humana. Não é a verdade, segundo Cristo. Isso falando das coisas naturais. E o sobrenatural? E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Deus se revelou. E a revelação dele foi feita por ele mesmo. Antes, pelos profetas. Depois, ele mesmo veio dizer. Ele veio mostrar o seu rosto, que nós não conhecíamos. Não conhecíamos o rosto de Deus. Ninguém podia olhar para Deus e permanecer vivo. Mas agora veio Jesus. Não só para nós olharmos para o rosto dele, mas para que nós vivamos por ele. Como isso não pode mudar a nossa vida? Isso muda tudo. Mas só se tivermos fé. Vamos anotar no nosso diário ordens de Deus, versículos 6, 7 e 8. Ordens muito importantes para permanecermos nele, arraigados nele, nele edificados, apoiados na fé, como aprendestes e transbordando em ação de graças. Por quê? Porque é motivo de graça conhecermos a nossa fé católica. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever e acionar o sino da notificação. Todos os dias tem vídeo aqui. E olha, gaste tempo com a palavra de Deus, porque a sua vida vai ser transformada por ela. No final, eu deixo 2 vídeos para você, de sugestão, uma playlist e o vídeo para você começar o método, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.